3. A paz do Senhor Jesus, a todos vocês que estão conosco neste momento, os nossos agradecimentos, a todos vocês que nos assistem em um dia futuro, também os nossos sinceros agradecimentos a cada um que tem estado conosco, nos incentivando mais uma vez a continuarmos com esta obra que o Senhor tem nos concedido. Nós te bendizemos, ó Deus justo, santo e bom, por tua misericórdia, o teu amor, em mais uma semana que se passou. E o Senhor tem estado conosco, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos livrando. Senhor, meu Deus e Pai, esta reunião, nós te pedimos a tua presença do teu Espírito Santo, falando com cada um no nosso coração, segundo a tua palavra que é viva e eficaz e com certeza não voltará vazia. Mas ela fará aquilo que te apraz, aquilo que te agrada, ó Deus, em cada coração. Nós te bendizemos, te louvamos e que o teu Espírito Santo, Senhor meu Pai, também possa por nós interceder diante de ti, porque não somos dignos. Senhor, aceita o nosso louvor por misericórdia. O nosso simples e humilde louvor atende também, segundo o teu querer e a tua vontade, a súplica, o agradecimento de cada um dos teus filhos que estão conosco, que sempre, com certeza, tem suas petições respondidas pelo Senhor. No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos, Pai, usa-me a mim, usa a cada um desses teus servos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos então iniciar este culto, esta nossa reunião, deste dia 20 de fevereiro de 2022. Para nós, um dia de bênçãos, um dia chuvoso, um dia de temperatura em torno de 7 graus, mas, graças ao Senhor, não estou justificando, evidentemente, a minha roupa de frio, não. Já é bem antiga. É do tempo do Adelmo e da Hélia, que estiveram aqui no Japão. Então vamos... já um pouco antes. Já não lembro quando foi, mas... Então o nosso primeiro hino da nossa harpa cristã de número 208. Então, hinos bem conhecidos. Venha Cristo. Um hino para aquele que ainda não conhece a palavra de Deus e possa estar nos vendo pela primeira vez. Mas vale sempre para todos nós. A palavra de Deus diz: aquele que está em pé, que cuide para que não caia. 208. O ar-condicionado. Me dá 2 toques, mas não tem importância. 208. 1, 2, 3. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador. Para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus. Receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o Cordeiro divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina, que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina, onde podes esta paz do céu gozar. Venha Cristo,
que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar ao bem terreno, credo em Cristo grande Salvador. Queres vir após o meigo Nazareno, vê-lo um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Amém, Jesus. Senhor. Com graças a Deus, a nossa rocha e fortaleza, onde podemos e onde devemos edificar a nossa casa. Graças a Deus por esta palavra também. Bom, para aqueles que não conhecem a Cristo, então, tenham sempre a oportunidade que o Senhor dá para que venham a conhecer a Cristo Jesus como Senhor e como Salvador. E ser obediente à palavra do Senhor. Amém. Buscar conhecer a palavra do Senhor. O segundo hino de número 200. Se não é o primeiro, é um dos primeiros hinos mais conhecidos da harpa cristã. 200. O bondoso amigo. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. 3. Cristo é verdadeiro amigo, Ele é. Disto provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Gozo em vida e no futuro,
nele podemos alcançar. Derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Amém, Jesus? Graças a Deus que a vida presente e a vida futura. A vida presente nós já temos presenciado, já temos constatado a ação poderosa de Deus na nossa vida e somos testemunha disso. E também a vida futura, que nós cremos e nós confiamos que nós teremos uma vida junto de Deus Pai, pelo sacrifício do Filho amado em nosso favor, pagando e que pagou o preço do nosso pecado. Graças ao nosso bom Deus. O nosso terceiro hino da nossa harpa, então, 198, que é Jesus, o bom amigo. E não há outro, com certeza. Bom é só um, e é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ok? 1, 2, 3. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, ser fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã,
o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. E para nós, aqueles que aceitam esta palavra maravilhosa, porque escolhemos então este caminho, o único caminho que leva à salvação do pobre pecador como eu. Então, graças ao nosso Deus que nos concedeu então esta presença sempre, como louvamos, que não desampara nunca nem me abandonará. Se fiel e obediente eu viver. Então, um versículo que diz que é melhor obedecer do que ficar fazendo sacrifícios. Não está desta forma, mas sabemos que é melhor obedecer a palavra de Deus do que depois, então, ficar sofrendo as consequências do nosso erro, da nossa falha. Isso, todos nós passamos por isso. Então, hoje, neste penúltimo domingo do mês de fevereiro, temos aqui como nosso tema, tem várias formas, não, de falar. Então, eu coloquei como viver com sal, como viver salgado, como viver temperado. É o melhor. Talvez é esse. Ou seja, um versículo bem conhecido, que muitos têm evidentemente já de cor, que está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13, que nós vamos ler. Por gentileza, aquele irmão que pode abrir a sua Bíblia neste momento, no Evangelho de Mateus, capítulo 5 e versículo 13. É um versículo conhecido. Assim diz o versículo 13. Vocês são o sal da terra. Mas, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, não é Mateus falando. Mateus apenas escreveu. Quem disse, então, foi Jesus, não? E vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. E é o início do capítulo 5, então ele, depois das bem-aventuranças, ele continuou, então, a sua prédica, a sua exposição da palavra. Mais uma vez, então, eu só tenho que agradecer ao nosso Deus por todas estas bênçãos de mais uma semana que o Senhor tem nos concedido. Esta semana que se inicia, então, terça-feira, terça ou quarta tem um feriado, mas graças a Deus que o Senhor tem nos dado livramento de todas essas situações difíceis que enfrentamos. Ele diz na palavra que sempre dará um escape, e eu creio, e é verdade, ele sempre tem nos dado um escape. Então, agradeço ao Senhor e continue pedindo as vossas orações em nosso favor, em favor dos nossos familiares, em favor daqueles irmãos que levam a palavra e de todas essas situações difíceis que todos estão enfrentando em todas as partes do mundo, e no nosso país também, no Brasil, que passa por dificuldades diferentes das nossas aqui no Oriente, mas aqui também passamos por
determinadas dificuldades que podem ser diferentes. Assim como o meu pecado pode ser diferente do seu e o seu pecado diferente do meu, as situações é que o irmão, a irmã está exposto é diferente das situações que nós estamos expostos, principalmente por morar no outro lado do planeta. Então agradeço ao nosso Deus e, confirmando, peço as vossas orações em nosso favor. Amém. Vou iniciar aqui com a irmã Luzinete, por favor. Amém, irmã Luzinete. Amém. A paz do Senhor. Amém. Aleluia. Amém. 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 Então, desculpa aos irmãos que nos ouvem pela internet, como não sai o som aqui dos pedidos de algumas pessoas, aqui não sai nada. Então, a irmã Luzinete, ali de Santa Catarina, agradece ao Senhor e pede orações em favor dos familiares, em favor da nossa nação, em favor da solução de uma dificuldade que eles estão enfrentando, uma decisão importante, e também em favor de um local de trabalho para o seu filho Christopher. E a situação do nosso Brasil. Irmã que está ao nosso lado. Desculpa. Luzinete? Luzinete? Oi, Alexandre? Oi, Alexandre. Amém. Então, o irmão... não tem importância. Muito grato. Então, Deus abençoe o irmão Alexandre, é o esposo, então, da irmã Luzinete. E tem os mesmos pedidos. Irmã Clarice, por favor. A paz do Senhor Jesus. Difícil, né? Fiquei muito, mas graças a Deus já teve misericórdia e já deu. Glória a Deus. Estamos caminhando. Ele já faz 2 dias que estou a andar e vamos caminhar. Aleluia. E Jesus vem abençoar a vida que está na lugar de você. Amém. Amém. Muito grato, irmão. Tem participado Amém. Amém. Somos todos iguais. E carecemos das vossas orações, sim. Então, o irmão Minoro, com a dor na coluna. A voz dela saiu, sim. Né? Então, é uma situação diferente que a nossa irmã Clarice passa, diferente da nossa. Mas creio que, como ela já nos disse, então o Senhor está com ela e ela está confiante na presença contínua do Senhor naquele lar, naquela vida ali em Totigue. Deus abençoe grandemente a irmã Clarice e os seus familiares. Vamos aqui então à nossa direita com o nosso irmão Anderson Yaqueco. Ela saiu daqui. A paz dos irmãos. A paz do Senhor, Anderson. A gente, como sempre, só tem a agradecer. Sim, por tudo que Deus tem feito pela gente, nos dado força para trabalhar.
nos guardado, nos livrado dos perigos, escondidos. Somente para agradecer mesmo. Sim. Muito grato. Keiko, Tamaro. Só agradecer. Agradecemos a presença de vocês sempre também conosco, a todos, com certeza. Né? Agradeço. Então, Anderson e Keiko também necessitam das nossas e das vossas orações. Saiu, então só você vê ela aqui, porque aqui não dá para chamar. Irmã Maria e esposo Nishimura. 東京の感染者が1万2900じゃない、1万3000名ぐらいで、4000人ぐらい減ってる、だいぶ減ったんで、ただこれが状況はどうなるかわからないけども、注射もだいぶ行き渡ってくると思いますから、そういう分では感謝です。だから3月の10日以降かな、もう解除されると思いますから、一応延長されてるんで、そしたらまた教会の方に行けると思います。感謝です。Amém. Amém. Tóquio está em torno de 14 mil por dia, tem diminuído, 4 mil mais ou menos, né? E a vacinação da terceira dose também está sendo bem adiantado, eles vão tomar em março, mas como que fala, o isolamento é até acho que o dia 3, né? Então, assim que ficar livre do isolamento, eles pretendem para a igreja, para eles estão no live, né? Amém. O culto presencial. Amém. Irmã Maria, por favor. A mesma coisa. Agradeço a todos. Amém. Bom dia, boa noite. Estamos bem, graças a Deus. Amém, Jesus. Sem grandes problemas e sem grandes preocupações. Amém. Graças a Deus tem nos guardado até hoje. Até aqui nos guardou e nos ajudou. Amém. Agradeço. Então, coração agradecido e um coração confiante no Senhor de que Ele está sempre presente a cada um de nós e a cada um daqueles que nos ouvem e nos assistem também, com certeza tenha o mesmo sentimento e o mesmo pensamento com relação aos a irmã Simone e o irmão Kaoru, por favor. A paz do Senhor, A irmãos. paz. A paz, Senhor Julinho. Boa noite. A gente gostaria de estar pedindo oração para duas pessoas, né? Uma seria para a irmã da igreja, chama Taisá, né? Ela está com febre, já vai fazer acho que uma semana, né? Então, queria que vocês orassem dela, né? E mais uma pessoa seria a Harumi, né? Que trabalha com a gente. Já faz alguns dias que está. Vocês orassem por essas duas pessoas. Amém. Aleluia. Amém. E a Simone? Mano, acho que está cuidando do menino que está chorando. Isso. Então, o Júlio Kaoru Emura e a esposa Simone pedem as vossas orações em favor de duas pessoas que estão próximos deles ali no sul do país e que estão já há alguns dias, aproximadamente uma semana, com uma febre não normal. Não sei precisar qual é a temperatura, mas a partir de 36 e alguma coisa já é considerado febre, eu acho. Isso, acima de 37. Então, as vossas orações. Irmã Mieko, por gentileza. Agradeço imensamente a Deus, né? Por irmãs. Bom dia, boa noite a todos. Então, o meu pedido de oração, daqui 2 dias o irmão Kaoru faz aniversário, né, Kaoru? Moshi moshi. Tanjoubi desu yo ne? Quem que faz
faz aniversário mais uma pessoa? Quem? Em fevereiro. Eu sou pastor Curso, né? 10 de fevereiro, pastor Curso? Já fez. Dia 24. Ah, pastor Curso de 24. Então é outro, irmão. Quem mais faz aniversário Não, eu não. em fevereiro? Anderson Cake, sabe alguém? Não? Quem Não faz pode, em não, fevereiro? não falar. Não, fora. 10 de fevereiro, quem que faz? 10 de fevereiro. Tem alguém? Mamãe, quem que faz 10 de fevereiro? Tá bom. Eu tem que ser quem mais? Em fevereiro. Acho só nós dois. Amém. Deus abençoe, Então, tá. Jolim. Então, Então, agradeço Muito cada um dos irmãos, né, que ainda estão sadios, graças a Aleluia, Deus, Jesus. livres dessa coronavírus, né, mas já está chegando perto, porque às vezes não tem sintoma e somos portadores. Temos que estar com muita proteção, fazendo todos os protocolos possíveis, isolamento, lavar as mãos, oração, tudo. Também gostaria de pedir oração também pelo nosso país Brasil, né, que está chovendo demais esse ano. Acho que os irmãos viram outra catástrofe de enchente e, como que fala? desbarrancamento. Desbarrancamento de Petrópolis. Meu Deus, quem conhece Petrópolis é um lugar muito lindo, mas sobe assim, ó, em círculo, porque é uma montanha lá em cima, né? Onde tem o dedo de Deus, é um abismo. Você vê lá de cima, é um abismo. E levou tudo. Vocês, acho que todos viram a imagem na televisão, né? Uma coisa horrorosa. Onde foi afetado de cima até embaixo, foi realmente um dano imenso de novo, né? Já Bahia Aleluia. recentemente Oh, e Deus agora santo. Petrópolis. Amém, Então, Jesus. esses pedidos. Então, vamos orar, Sim. porque o Senhor é fiel, o Senhor é aquele que sabe e conhece todas essas situações melhor do que nós. Sabemos que a palavra de Deus diz que daquele dia e hora ninguém passa. Então, não que vamos abusar, mas também, não? Nós sabemos que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a palavra de Deus. São dificuldades, são problemas, sim. E aparentemente não vemos nada de bom. Mas, muitas vezes, é para alerta de outros. Como temos visto em várias regiões do mundo, situações semelhantes. E, acima de tudo, porque é um cumprimento, um cumprimento da palavra de Deus, que já diz como serão os últimos dias. Últimos dias não significa que é a última semana, o último mês, o último ano. Últimos dias para o Senhor, não sei, ninguém sabe quanto é. Mas nós sabemos que Jesus disse que essas situações que não aconteceram anteriormente ou que aconteceram raramente anteriormente, situações vão ocorrer com mais frequência. Tudo nos mostra que leva-nos a confiar na palavra do Senhor. E como são promessas do Senhor que essas coisas irão acontecer, ou seja, uma palavra que vai se cumprir, nós temos que, então, buscar cada vez mais a presença do Senhor, que é o nosso socorro, e orarmos em favor daqueles que perderam um ente querido, que perderam os seus bens materiais. Também. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és aquele que pode operar e fazer maravilhas. O Senhor é autor de todas as maravilhas. O Senhor é autor da vida. O Senhor é o autor da salvação.
O Senhor é aquele que tudo pode. O Senhor é um sublime Deus em todos os teus feitos, ó maravilhoso Santo. Tu és majestoso na tua santidade, nos altos céus, assentado no teu trono de glória. E os teus olhos estão voltados para todas essas situações que estamos vivenciando nesses últimos dias. Mas nós te bendizemos, te louvamos pela tua proteção, o teu cuidado, o teu livramento de muitos. Sabemos que muitos se foram através dessas catástrofes, mas o Senhor tem guardado e protegido os teus filhos, e muitos também têm sido guardados de tantas e tantas dificuldades que se acometem a este mundo nesses últimos dias. Pai, nós te bendizemos, te agradecemos, e todos esses irmãos reunidos aqui em teu santo nome, juntos, buscamos a tua preciosa presença, guardando, protegendo, livrando, curando, sarando e restaurando, concedendo, Senhor meu Deus, ao nosso irmão, à nossa irmã, uma porta de um emprego para aquele que busca, Senhor meu Deus e Pai, servir a Ti com alegria. O Senhor é aquele que dará a solução. O Senhor é aquele que dará saúde e forças para suportar a carga de trabalho de cada dia de cada um desses irmãos que estão conosco. No nome de Cristo Jesus, pelo livramento que o Senhor tem concedido a esses que estão em áreas de risco maior do que a nossa. Assim como esta parte deste país que também sofre com esta virose que está em todas as partes do planeta. Nós te agradecemos, ó Deus justo, santo e bom. Continua a estar com cada um desses, aqueles que estão na frente de batalha, no hospital, as enfermeiras, os médicos, o assistente, todos aqueles que trabalham junto de pessoas que o Senhor esteja abençoando. Nós te pedimos em favor daquelas duas irmãs ali que estão juntamente com o nosso irmão Júlio Kaoru Uemura, que estão com uma febre alta. Sabemos que o Senhor é aquele que restaura, que cura, que restabelece, e cremos que elas poderão de viva voz dar esse testemunho de que o Senhor as curou, o Senhor as libertou. E temos ouvido e visto que o Senhor é aquele que sara, cura e restabelece, opera sinais e maravilhas diante dos nossos olhos. Sou testemunha viva e posso declarar que o Senhor é um Deus maravilhoso. No nosso lar, na nossa família, na família de cada um desses irmãos que estão conosco, daqueles irmãos que nos assistem, a tua presença, Senhor meu Deus, é visível, é palpável, é presente. Continua, Senhor meu Deus, restaurando e restabelecendo. Ó, por amor de Cristo Jesus, aqueles que perderam ali os entes queridos naquelas enchentes, ó Pai, naqueles desbarrancamentos, naquelas situações, tanto do Rio, tanto do Nordeste e em todas as partes do nosso país. Que o Senhor ali esteja consolando, Senhor meu Pai, aos entes queridos que ficaram com praticamente nada, muitas vezes perderam todo as suas posses, perderam tudo os bens materiais, mas o Senhor com certeza tem um propósito, Pai, para que eles possam se achegar mais a Ti e que eles possam, Senhor meu Deus, ser ajudados, ser amparados por todos aqueles que amam a Tua palavra como um testemunho vivo do Teu amor. É no nome de Cristo Jesus, Pai amado, que nós te bendizemos e que todos esses pedidos feitos aqui, aqueles pedidos que serão feitos diante do Teu trono estarão, e o Senhor, por Tua misericórdia e no nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, o Senhor estará respondendo. Em nome de Jesus, nós te bendizemos, te pedimos, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém. Então, sempre lembrando-nos dessas pessoas e orando. Não é só lembrar, temos que nos lembrar e orar em favor, então, daqueles menos favorecidos. E muitas vezes nesses locais, ali no Brasil, então, são pessoas de menor renda. E com casas, e ali não teve problema de uma casa bem construída ou uma casa mal construída. Ou ainda que fosse bem construída, firmada até no solo profundo, mas o solo veio tudo junto para baixo, então
a casa veio junto, com certeza. E o que nós oramos ao Senhor é que Ele sempre esteja nos guardando e nos livrando, como está registrado na palavra. Então, para o nosso texto de hoje, uma pequena reflexão breve de o que a palavra de Deus nos orienta, então, para fazermos corretamente mais uma vez. Porque o nosso Deus é maravilhoso e é perfeito em todos os teus feitos, em todos os teus ensinamentos. E sabemos que Jesus Cristo cumpriu o querer e a vontade do nosso Deus. E a Bíblia, com certeza, atribui também alguns nomes aos filhos de Deus. Então sabemos que a Bíblia muitas vezes se refere aos filhos de Deus como ovelhas. Jesus disse: vós sois ovelhas do meu pasto. Algumas vezes ele diz: os vossos irmãos. Então, ou a palavra de Deus nos chamam de irmãos. Outra vez, pequeninos, próprio Senhor Jesus. Ou então, luz, como o Senhor Jesus também disse. E ele, então, aqui neste verso, ele menciona uma qualidade que deve estar sempre presente na vida de todo cristão, que é o quê? Salgar. O sal foi feito para o quê? Para salgar. Tá? Então, nós sabemos que esta palavra, a palavra que todos sabem, a palavra salário veio do verbo, da palavra sal. Então, porque no Império Romano eles recebiam muitas vezes o seu salário não era em dinheiro, era em sal. E aí que apareceu então a palavra salário. Porque assim como nos tempos primórdios do açúcar, o açúcar era um ouro. Era comercializado como um ouro. E no tempo do sal também. Agora nós sabemos que é só ali do lado, ali no vizinho, que você compra sal em qualquer lugar. Mas nunca, não foi assim desde o início. E, então, o sal, já desde muito, tem uma importante ação na manutenção da nossa vida e da nossa saúde. Então, por que isso? Nós sabemos que uma pequena porcentagem de sal deve estar sempre presente na nossa corrente sanguínea. Então, mudou esta porcentagem, mudam muitas e muitas reações químicas que levam a muitas e muitas dificuldades e problemas. Então, um aumento ou diminuição do sal na nossa corrente sanguínea pode resultar em uma doença ou até na morte. Por isso que é importante tomar o devido cuidado na nossa alimentação com o sal. Principalmente àqueles que... Estou me referindo a esse sal branquinho, bonito, que compra no supermercado e que muitas pessoas ainda colocam na mesa. Não estou me referindo ao sal natural, ao sal integral, que é um pouco diferente. Mas no tempo dos romanos o sal era integral, não tinha esta conotação que tem agora. Nós sabemos que existem alguns lugares da África que eles, então, retiram o sal em forma de pedras e depois levam, então, para fazer a purificação, porque o sal é um alimento, vamos dizer assim, encontrado no solo com todas as impurezas que também existem no solo, né? Ou no mar, com certeza. Então, o sal presente na água do mar, por exemplo, que não é só na água do mar, como eu disse, tem lugares da África que é extraído do chão, do solo, na forma de pedras. E então, ele então suporta a água do mar, devido à presença do sal, suporta um maior número de organismos vivos do que na água doce. Então, por quê?
Porque junto com o sal ele traz muitos minerais. Não significa que é para tomar água do mar. A Arábia Saudita pega a água do mar, purifica, tira todo o sal e depois entrega para a população. Mas antes ela coloca os sais minerais necessários. Tira só o que não interessa. Não? Mas existe sim esse processo. O sal, então, pode ser usado como um conservante, como existem registros na palavra de Deus. Por quê? Porque ele retarda a deterioração e realça o sabor dos alimentos. Então, coloca-se sal. Em alguns países, coloca-se uma quantidade de sal em peixes, em alimentos de origem animal, para, então, evitar que ele apodreça. A palavra mais fácil do que falar deteriorização. Deteriorização. Então, na Bíblia, o sal pode ser visto como um agente de limpeza e cura. Sim, ele também é um estimulante de apetite, porque comida sem gosto, como eu digo, né? Comida de hospital só doente come, porque não tem sabor, evidentemente, devido à situação de cada um deles, né? Então, um estimulante do apetite e um preservativo contra a falta de amor ao Senhor, eu escrevi aqui. Que é o nosso primeiro versículo, de que, como eu posso explicar então que a falta, ou seja, este sal, essa falta desse sal, pode representar então a falta de amor ao Senhor, que está no capítulo 14 de Lucas. Mateus, Marcos, Lucas, 14, 34 e 35. O sal, Lucas capítulo 14, versículos 34 e 35. O sal é bom, sim, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Ou seja, se ele perder a sua função. Insípido. Não serve. Então, no versículo 34, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não é o sabor, mas sim o sal. Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, esta parábola, ou como diz, este preço que o discípulo de Cristo tem que pagar, porque este começa no versículo 25 do capítulo 14, então ele vai dizer sobre uma situação, evidentemente, que é a falta de amor ao Senhor. E eu coloquei aqui porque se lermos esses outros versículos, vamos entender que ele está falando, então, da falta de amor ao Senhor, da falta de amor ao nosso próximo. Deixamos de fazer muitas coisas por causa desse sal, entre aspas, que nós não temos. Ou seja, uma falta de amor ao nosso semelhante. O sal também é promotor da paz. Onde está escrito? Como eu posso confirmar? Marcos, capítulo 9, versículo 50. Marcos, capítulo 9, versículo 50. Então, 50. Então, Marcos 9, 50. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor?
Ou seja, ele fica insosso, e também tem essa palavra, ou seja, sem sabor, sem ação. Aí ele diz: tenham sal em vocês mesmos, vírgula. Para quê? E vivam em paz uns com os outros. Então, se eu tenho este sal necessário, e não é o sal de cozinha, e não é o sal da água do mar, não é? Porque Jesus disse: vós sois o sal da terra, e isto é a ação e a presença do Espírito Santo. Este sal, esta pessoa que tem o Espírito Santo, ela vai promover a paz. É o que ele diz: tenham sal em vocês mesmos. Então, e viver em paz. Tá? Ou seja, fugir daquilo que está indo contra os nossos princípios. Não ir atrás e procurar, como diz, procurar sarna, como digo. Promotor de paz. E também ele é uma evidência da graça de Deus na nossa vida. Aquele que tem esse sal, vós sois o sal da terra. Colossenses capítulo 4, versículo 6, que é o nosso último versículo. Não, só tem mais um. Colossenses, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Se alguém quiser anotar. Um versículo também conhecido de todos, e muitas vezes mencionamos em outras situações. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Para quê? Para que saibam como responder a cada um. Certo? Então tem que ter delicadeza, tem que ter sabedoria, tem que ter a humildade necessária para cada um se colocar no seu lugar. Então, muitas vezes, a pessoa responde fora daquele patamar onde ele está. Por quê? Porque ele não tem a Cristo, ele não tem este sal necessário, tá? Este que dá ao sabor à conversa, que dá ao sabor ao nosso próximo, é o que ele está dizendo. Tem que sempre ser agradável. Agradável para quem? Para mim mesmo? Não, é para agradável ao meu semelhante, no meu falar. Então, o sal, né, ele nas suas propriedades, então, ele tem a propriedade de preservar, ou seja, de manter. O que nós conhecemos, que usamos quando colocamos o sal em determinadas substâncias para preservar. Por isso que muitas substâncias industrializadas possuem sal para preservar, para ficar na prateleira do supermercado um bom tempo. Então nós devemos ser o sal, como Jesus disse: vós sois o sal da terra, para preservar o quê? O que o cristão tem que preservar neste mundo? Os bons costumes. Preservar os ensinamentos da palavra de Deus, que chamamos de bons costumes. E, com certeza, evitar a podridão moral que impera no mundo atual. Então, não vamos participar junto com eles. Viu que aquilo que está próximo de você não é agradável a Deus, então sai fora, muda. Porque é para isso que ele disse: vós sois a luz e a luz vai brilhar nas trevas, ou seja, no pecado. Não é que as trevas vai cobrir o cristão, é o cristão que vai iluminar o lugar de trevas, ou seja, presença de pecado. E também devemos ter esse sal, para purificar então a si mesmo. Primeiro eu tenho que purificar a mim mesmo. Como é que eu vou falar para alguma pessoa fazer isso, fazer aquilo, se eu faço o oposto? Farisaísmo puro.
Então não deve ser desta forma e eu tenho então que purificar a mim mesmo. Então o sal, né, devemos ser sal, como ele escreveu, para agradar, que seja sempre agradável, para agradar e dar sabor. Ou seja, ter a alegria de viver e com aquele que nos rodeiam. Eu tenho que ter a alegria de viver com aqueles que nos rodeiam. Viver do lado de cristão que pensa igual eu é fácil. Ou seja, se a pessoa pensa como eu, se a pessoa age como eu tenho um relacionamento de paz muito com ele, muito tranquilo com ele. Mas quando ele é contrário, como nós dizemos, quando ele pensa de forma diferente, não estou falando de Cristo, de religião, ele pensa um pouquinho diferente e nós muitas vezes entramos em conflito com aquela pessoa. Porque ele quer fazer de uma forma e eu quero fazer de outra. Ou vice-versa. Mas quando chega então no ponto do relacionamento de Cristo, evidentemente, então, a gente, né, temos que ter essa sabedoria e ter este sal em nossa vida para viver com os outros que nos rodeiam e que pensam diferente de nós. Então nós convidamos uma pessoa ou outra pessoa para vir à nossa igreja ou para assistir às nossas reuniões, mas ele nunca vem. Nem por isso eu vou deixar de continuar falando para ele, porque eu sei que ele pensa o contrário do que eu penso, apesar de ser cristão muitas vezes. E a razão do nosso sal, ou seja, de ter esse sal em nós, que serve para purificar, esse sal deve ser usado como um poderoso veneno. Mas para quê? Para o pecado, não para o pecador. Com esta nossa habilidade, que é com certeza o Espírito Santo que nos dá, de trabalhar utilizando este conhecimento e esta sabedoria que o Senhor nos dá para fazer o quê? Combater o pecado. É como combater as ervas daninhas. Por isso que Jesus disse que o sal era para ser jogado no caminho e pisado pelos homens. Jogado no caminho para quê? Você já experimentou jogar sal onde tem erva daninha? Experimenta jogar sal em quantidade, né? Claro, não é aquele sal de cozinha. Aquele sal grosso que o Anderson costuma comprar. Então, joga ele no meio do caminho, ou seja, na beirada, que você vai ver o que vai acontecer com as ervas daninhas. Ou seja, com o vegetal que tiver lá, ele morre. Então era para isso que seca tudo, como disse a esposa. Então esse sal que Jesus disse que era para eu ser e você, é para fazer o quê? É um puro veneno para o pecado, só para isso, não é para o pecador, para usar a palavra contra o pecador, e sim contra os atos do pecador cometendo pecado. Então, o sal natural a gente sabe que provoca a sede. Tá? E o nosso sal, o sal natural, se você come um alimento com muito sal, sabemos que você enche, como diz no linguajar popular, você enche a barriga de água. Por isso é que muitos restaurantes colocam muito sal na comida, que é para você tomar água e não comer a comida. É uma técnica, tá? Ou seja, porque ele sabe que o sal provoca a sede. E esse sal que nós devemos ter, então, deve provocar a sede nos outros, mas essa sede nessa pessoa, de que ela tem essa sede de conhecer a Jesus Cristo. Semelhante ao que nós falamos alguns dias atrás e que nós conhecemos sobre a mulher samaritana. Mas isso só vai acontecer de eu provocar, com a palavra de Deus, eu provocar na pessoa esse desejo, esse sentimento de buscar a Cristo, só vai acontecer se eu viver corretamente e obedecendo a palavra de Deus. Se eu tiver uma vida torta, vai ser difícil, né? Então, ou vivendo uma vida imoral ou mundana. Mundana e moral é com relação à palavra de Deus, evidentemente. E mundana é do mundo, ou seja, se assemelhando ao mundo. Então não devemos
ser desta forma. Tem que ser alguma coisa diferente. Se eu sou alguma coisa diferente do mundo, é porque por causa desse sal que Jesus menciona, de nós sermos o sal do mundo ou a luz do mundo. E também é a mesma situação. Então devemos ser o tipo de cristão que os outros olham para você e para mim e digam, né? Oh, é assim que eu quero que a minha vida seja. Mas nós sabemos que tem muitas pessoas que não dão esse exemplo. Por quê? Porque com certeza falta esse item no cristão, que é ser o sal da terra que Jesus ordenou que fosse. Ele não recomendou. Se der, vocês sejam sal da terra. Se for possível, vocês sejam a luz do mundo. Ele não falou dessa forma. Tudo que ele falou você tem que ser. Acabou. Gostou, gostou. Não gostou, faz 2 vezes. Quem sabe gosta. Então é para ser o sal da terra e a luz do mundo. Então temos que ser, ou seja, ser. O ser é o quê? É eu falar e eu agir segundo aquilo que eu falo. Né? Como Jesus para ganhar o mundo. Então eu tenho que falar de Jesus para ganhar o mundo. E não ser semelhante ao mundo. Porque tem gente que diz, o Paulo menciona que ele se fez de São Paulino para ganhar o São Paulino. Não? Ou seja, ele fez... Não é tudo isso. Falei isso para provocar. É claro, olha lá. Fala corintiano. Não, então. O outro se fez de corintiano, cristão, para ganhar os corintianos. Não, é um exemplo bobo, mas Paulo disse mais ou menos isso. Só que ele não se fez de alguma coisa que estivesse fora da palavra de Deus. Esbarrou na palavra de Deus, não faça. A pessoa pediu para eu fazer isso. Esbarrou na palavra de Deus, não faça. Eu e você, nós temos que ser obedientes acima de tudo à palavra de Deus. Depois aos governantes, como nós vimos no domingo passado. Alguns governantes e ao nosso superior. Sabemos que o nosso superior bebe, fuma, joga, pratica atos imorais. É problema dele. Mas no local de trabalho ele é o meu superior. Eu tenho que obedecê-lo no comando do serviço. Fora disso, ele esbarrou na palavra de Deus, eu não posso obedecê-lo. Aí eu estarei desobedecendo a Cristo. E é melhor servir a Deus ou servir aos homens, como disse Paulo. Então, o cristão perde a sua salinidade, ou seja, esse sabor, esse poder de salgar, eu chamei de salinidade, porque salinidade pode ser o poder de salgar, quando nós envolvemos com o quê? Com as pessoas do mundo, ou pessoas mundanas, puramente mundana. Mundana não é uma palavra pejorativa. Mundano é aquele do mundo, ou seja, que vive segundo os padrões do mundo. Então, nós somos do mundo, claro. Eu sou terráqueo, eu não sou extraterreno, mas eu não me conformo com os padrões do mundo atual, então eu faço de outra forma. Isso é que nós temos que perceber e não agir semelhante a eles. Porque senão a pessoa vai falar, por que eu vou ser crente se esse crente aí faz tudo que faz no mundo? Para que eu vou na igreja? Então eu fico no mundo mesmo, que já está aqui, já está bom. Porque ele faz tudo o que o cristão faz tudo o que o mundano faz. Ninguém vai na igreja desta forma, através do meu agir, do meu falar e do meu agir. Então ele tem que ser diferente. Como eu disse outro dia, a irmã também deu testemunho. Aquela pessoa que ora na hora do almoço, não precisa fazer uma oração em alta voz e também não precisa fazer uma oração de 15, 20 minutos antes de comer. Mas alguém vai perceber algum dia que você está fazendo alguma coisa que os outros não fazem. Então, essa é uma forma de sermos diferentes, de sermos sal ou de sermos luz naquele lugar. Então, quando nos envolvemos com o mundo, ficamos praticamente inúteis para a obra do Senhor. Por isso é que muitos, então, Paulo disse, vocês ainda estão tomando leitinho quando deviam já estar comendo churrasco. Mas não é desse jeito que ele falou. Mas, um alimento sólido. Então, por quê? Porque ele muitas vezes acaba se envolvendo com o mundo e não cresce na palavra de Deus. E este então é um perigo que nós devemos evitar, ou seja, ficar
mais parecidos com o mundo do que com Cristo. Então eu sempre tenho, muitas vezes, feito isso. Não é 100%. Aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou praticar, será que Jesus faria? Não. Ah, ele não faria. Então eu não posso fazer. Eu estou agradando a mim mesmo ou aos padrões do mundo. Então eu não faço. Eu tenho que me privar disso. Isso não significa que eu vou levar uma vida medíocre, mas não segundo aos padrões do mundo. Desculpa, eu estou passando, mas já estou terminando. Então nós devemos querer ser o que Deus quer que eu seja. Não? Aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele preparou antes da fundação do mundo para nós, para que eu possa, não? Purificar, preservar e dar sabor. Se eu não estiver fazendo aquilo que Deus quer na minha vida, para mim, como eu disse, purificar a si mesmo e depois aos outros, se eu não quero cumprir o desejo de Deus na minha vida, porque a palavra de Deus diz que antes de eu nascer ou antes de eu existir, o Senhor já tinha um propósito, porque se alguém fabrica um produto, aquele produto antes de ser fabricado, ele já teve um propósito. Inventaram o carro para quê? É para se locomover. Então, primeiro eles sentiram a necessidade de se locomover e depois inventaram o carro, não é o contrário. Então Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um. Por isso é que Ele me criou, para cumprir esse propósito. E eu, desobediente, muitas vezes não cumpro. Não? Então, eu espero que Deus sempre nos ajude a sermos um cristão com um sabor de cristão. Não? E desta forma, juntos, não é separado, mas sempre juntos, então podemos ajudar uns aos outros, ser agradecidos uns aos outros. É o que nós sempre fazemos ou procuramos fazer quando nós encontramos aqui, então, nesta live, ou seja, nesta reunião. Buscar conhecer ao Senhor, aprender sobre o Senhor e juntos, evidentemente, no mesmo, como já foi mencionado, num mesmo nível, numa mesma situação, porque nós todos passamos pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas tentações, já desde que Adão veio ao mundo, então, desde que ele foi criado, as tentações são semelhantes a todos os homens, não tem tentação, a palavra de Deus registra assim. Então as tentações de cada um são diferentes dos outros, mas não devemos suportar as tentações e o Senhor dará o escape se eu procurar ser aquela luz que brilha nas trevas, aquele sal que foi feito então para ser, para dar sabor, para dar a alegria para o cristão, para os nossos semelhantes, para levar a palavra de Deus ao pecador perdido. Então é desta forma que eu vou ser um sal com o sabor. Caso contrário, o Senhor, como também disse o Senhor Jesus, se você for um ramo na videira improdutivo, o Senhor vai fazer o quê? Vai colocar adubo para você crescer? Ele não falou isso, não. Ele falou que se for improdutivo, ele corta e joga fora e põe para queimar. Então, acima de tudo, precisamos ter muito cuidado. Então, que o Senhor continue nos abençoando em todas essas situações que temos passado e que possamos, evidentemente, então, mostrar o amor de Cristo através da nossa ação, do nosso ir, do nosso voltar, do nosso dia a dia. E os irmãos, com certeza, então, nos perdoem, passados 10 minutos das 7 horas, mas que o Senhor esteja conosco. Então, somos igualmente pecadores e dependemos igualmente do nosso Deus, Senhor e Salvador, e da esperança e da presença do Espírito Santo em nossa vida, para que possamos, através do Espírito Santo, ser sal. E também, como disse o Senhor Jesus, olhando mais para frente nos versículos, que possamos ser luz para
iluminar, então, esses que andam em trevas do pecado. Amém? Então, que o Senhor sempre esteja ouvindo a nossa oração, atendendo ao pedido de cada um de nós, de cada um de vocês que sempre estão conosco, e que possamos, então, ter uma semana de paz na presença do nosso Deus, e que possamos, então, sempre no momento oportuno, espelhar este amor de Cristo, porque o amor é de Cristo e não é meu. E desta forma, então, outras pessoas possam, então, estar se achegando a Cristo, como um dia a cada um de nós se achegou a Cristo e temos recebido da bênção do Senhor. Amém. Então vamos orar para que o Senhor esteja nos abençoando nesta semana. Mais uma vez, maravilhoso e santo Deus, Tu és aquele que tem, através da Tua palavra, nos ensinado a como nos comportar diante de Ti e diante dos homens. Senhor, para que possamos, ó Pai, dar aquele sabor alegre à vida e esta vida em abundância que Cristo nos concede pelo Espírito Santo em que nos habita. E mostrarmos, Senhor Jesus, este amor incondicional que foi, Senhor meu Pai, declarado já desde a fundação, antes da fundação do mundo, através do teu sacrifício e da tua morte naquela rude cruz, em favor de toda a humanidade e em favor de nós, pecadores. Nós te bendizemos, te agradecemos, te louvamos e te pedimos a tua presença em mais uma semana. Que o Senhor esteja conosco. Até aqui nos ajudou o Senhor e Ele não vai nos desamparar. Ele vai estar com cada um de vocês, assim como tem estado até este dia presente. E a cada um desses, a cada um daqueles que estão em cada um desses lares, em cada um dessas famílias que estão conosco, daqueles que sempre estão conosco, daqueles que nos ouvem e nos assistem pela primeira vez ou mais vezes, o Senhor esteja ali abençoando. E que possam crescer no conhecimento da palavra do Senhor através de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, ó Deus justo, santo e bom, nós te pedimos a tua presença, te bendizemos e te agradecemos, porque tu és Deus maravilhoso. No nome de Cristo Jesus, nós te louvamos e em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para sempre. Nós dizemos amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe. Deus abençoe a cada um de nós, a cada um de vocês, no santo e precioso nome do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Muito grato pela presença de vocês e estaremos aqui no próximo domingo, querendo Deus. Amém.